Jaime, é uma alegria tê-lo conosco para essa nossa conversa, para os leitores e para todos os que nos acompanham nas redes sociais do Pacto Regional. Obrigado pela sua acolhida, Frei Jaime. Obrigado a você também, como equipe também, pelo trabalho que vocês realizam e alegria, muita alegria de poder interagir e também ter uma oportunidade de fazer uma troca com os leitores, com os que seguem vocês. Frei Jaime, assim como a atividade física, ela é importante para a saúde do corpo. A fé e a espiritualidade, elas são importantes para a saúde da mente. Ambas, então, elas são necessárias para o equilíbrio entre o corpo e a mente. E assim, se alcançar uma vida mais plena e saudável. Nesse período de isolamento social e de tantos impactos na vida das pessoas, como o cultivo da fé e da espiritualidade, eles podem ser nossos aliados para superar este momento tão difícil? O momento que nós estamos vivendo, ele está proporcionando muitas descobertas, muitos reencontros, mas também eu acho que nós estamos sendo chamados a ir às nossas profundezas, à essência do ser. Toda vez que a gente quer avaliar uma situação, atitudes, ou também tentar descobrir aquilo que é essencial, nós precisamos também buscar a ciência. E quando a gente busca o que a ciência diz do ser humano, nós nos damos conta de que o ser humano é portador de dimensões. A palavra dimensão é bonita, porque o ser humano não é uma questão de conceito, não é uma questão que se resolve com uma descrição, com uma percepção. O ser humano é sempre infinito, e ele tem como característica também ser portador do mistério. Não aquele mistério que está no dicionário, que nós vamos entender como algo nebuloso e incompreensível. O mistério como algo infinito, que provoca em nós a admiração e que nos leva também à contemplação. Como pode o ser humano ser tão perfeito? Como pode a vida ser tão ampla e, ao mesmo tempo, ser tão surpreendente nas suas revelações e manifestações? E as ciências humanas dizem, olha, o ser humano carrega consigo 4 dimensões. Tem autores que já avançam, colocando outras dimensões. Mas aquelas dimensões básicas, o ser humano tem um corpo, a dimensão física, tem o intelecto, a dimensão intelectual, tem sentimentos e emoções, a dimensão emocional. E o ser humano também tem uma abertura para o transcendente. E aí é denominado de dimensão espiritual. A realização humana, ou sentir-se plenamente humano, completo, depende muito de como nós satisfazemos essas necessidades que estão em nós. Por exemplo, fisicamente. Como é que você olha para o seu físico? Como é que você equilibra a questão da alimentação? Quantas vezes a gente acaba tendo que se alimentar de coisas que não teriam todo aquele sabor, que não seria uma opção de sabor, mas a gente sabe que o organismo precisa. Depois, se nós olharmos intelectualmente, o aprendizado é infinito. E quanto mais a gente aprende, menos a gente sabe, né? Porque mais a gente adentra num campo que é infinito. Quando a gente estuda determinados estudos, a gente tem que chegar numa delimitação do campo. Por quê? Porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Não dá para pendurar tudo que se sabe, mas é preciso avançar e descobrir aquilo que, de fato, gera perguntas, questões e que precisam de respostas, e a ciência nos ajuda através também de uma metodologia de como chegar às respostas. Mas o ser humano carrega consigo a transcendência.
No momento em que nós voltamos para as nossas casas. E uma das coisas que eu acho interessante, pode até parecer um detalhe lógico, mas eu fico pensando que a pandemia não nos mandou para a farmácia. A pandemia nos mandou para casa, para a família. Então, a cura que nós precisamos, o cuidado que nós precisamos, ele não depende, exceto em alguns casos, né, mais graves, por causa de outras complicações, mas o medicamento que nós precisamos hoje é voltar para casa, é ficar mais em casa. E ficando mais em casa, nós vamos nos encontrar também com o nosso eu, com aqueles que são parte da nossa vida, com quem a gente exercita também a liberdade e também a intimidade, que é a nossa família, onde a gente se sente à vontade de dizer o que pensa, de expressar sentimentos e assim por diante. Então, voltando para casa, nós estamos também voltando para dentro de nós. E quando a gente volta para dentro da gente, nós vamos nos descobrindo também como ser humano e vamos descobrindo o quanto de valor tem as dimensões. E uma dessas dimensões é a dimensão espiritual. Nós estamos fazendo também, nesse período que a gente está tirando o pé do acelerador, nós estamos também fazendo uma outra passagem cultural. Nós estamos passando de uma religião da cabeça para uma religião do coração, que vai implicar em nossas mãos. Isto é, eu penso, eu amo, porque religião, espiritualidade é uma questão de amor, e eu também me solidarizo através das mãos, que é o fazer, o significado do fazer. Então, o período de pandemia é um período que está sendo bem oportuno e propício para que nós tenhamos uma intimidade maior conosco mesmo. Nós temos que estar bem conosco mesmo. E estando bem, nós vamos descobrir que tem um bem maior. Independente da religião, todos nós somos convidados a estarmos mais próximo, quer seja de chamada uma energia ou outras denominações, mas nós cristãos chamamos de espiritualidade e espiritualidade cristã. Então, a pandemia também nos tornou pessoas de mais fé. Mais fé porque diante de nós está também um ponto de interrogação. O que é o coronavírus? Como é que ele chega? Se ele chegou de avião, agora ele está com transporte terrestre, isto é, no contágio de pessoa para pessoa. E diante desse fato desconhecido, os sentimentos são muitos. E um deles é o medo. Um deles é o medo. Mas nós tivemos que aprender a nos cuidar. Nossa, olha que coisa simples, nós tivemos que aprender a lavar as mãos mais vezes por dia. Nós não íamos ao mercado e a gente não olhava se o cestinho estava higienizado, o carrinho. Nós não tínhamos muito essa preocupação. Para nós, uns meses atrás, usar máscara era o fim. E hoje a gente está se acostumando. Por quê? Porque nós estamos descobrindo o valor da vida. Nós estamos intensificando o significado do viver. E aí nós entramos no campo do cuidado. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Cuida de si, cuida dos outros, mas também todo o amor, ele tem uma origem, uma fonte. Se nós temos a dimensão afetiva, o afeto, é porque na base tem o amor. E esse amor nos permite também conectar com o espiritual, com o transcendente. Então, o tempo da pandemia nos levou para casa, que é o nosso espaço de cuidado maior, de identificação maior, de vivência com mais intensidade, mais liberdade, espontaneidade, e dentro de casa, olhando da janela para o mundo, a gente viu a incerteza. Vendo a incerteza, nós também entendemos que era hora de rezar mais,
de voltar também para a nossa religião e fazer aquilo que a religião quer e nós nem sempre nos permitimos, fazer uma experiência do sagrado. E essa experiência do sagrado é um ato pessoal, é uma decisão pessoal. Então, a espiritualidade não é o quanto de conhecimento que nós temos religiosamente falando, mas a espiritualidade é poder ficar na janela, vendo tudo, mas não vendo nada ao mesmo tempo, porque o nosso olhar vai para o infinito. É poder rezar e sentir o coração se acalmar. É poder também ficar atento com aqueles que pouco ou nada têm e exercitar a solidariedade. A própria palavra oração, se nós dividirmos em duas palavras, ora, ação, reza e faz. Os monges viviam isso, né? Oração e trabalho, oração e trabalho. Então, nós estamos num momento onde as redes sociais se tornaram espaços de possibilidade de experiência espiritual. E aí, claro, cada um vai se encontrando, e eu tenho certeza também que as diversas manifestações religiosas, elas vão ter um outro significado depois da pandemia, por quê? Porque nós descobrimos que as redes sociais também podem nos ajudar a fazer acontecer esse encontro com o sagrado. Então, aquilo que parece o pior fez nascer em nós o melhor, a abertura para o transcendente. Muito bem. Frei Jaime, e pensando nessa relação do ser humano com as outras pessoas, com o próximo, há quem diga que a humanidade sairá desta pandemia melhor. Porque com todas essas tragédias diárias, notícias tão impactantes que chegam até nós, as pessoas vão se tornar melhores e mais sensíveis ao sofrimento das outras pessoas. Mas, por outro lado, também há pessoas que digam que... Há quem diga que a humanidade sairá pior. Porque diante de tantas notícias negativas, haverá uma certa banalização das tragédias e aumentará o sentimento de indiferença em relação ao sofrimento alheio. Isso tudo é normal, essas coisas acontecem e são da vida e uma hora passa. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho até que eu sou privilegiado em... Eu nasci em Caxias do Sul, fiquei fora o período de formação e também como padre eu fiquei um período em Santa Catarina, no estado de Santa Catarina. Depois eu voltei para Caxias para estudar administração de empresas. E aí eu segui meus cursos todos, minha formação, e nesses 29 anos e meio praticamente que eu estou morando de novo na minha cidade, eu tenho assistido uma crescente no quesito solidariedade. Eu penso que hoje, a quem tem uma opinião de que a humanidade está perdida, que a humanidade vai piorar, que não tem jeito, talvez não esteja diante de uma realidade que é crescente e que é muito profunda e intensa, que é justamente a bondade das pessoas. Nesta semana, 2 meninas vieram entregar, no nosso projeto, uma amiga, entregar alimentos e produtos de higiene e limpeza. Elas têm 10 anos, elas estudam numa escola particular, e estando em casa, elas usaram as redes sociais no prédio onde elas residem, e elas fizeram uma campanha de arrecadação de alimentos e também de produtos de higiene e limpeza. Daí, quando você vê 2 crianças com 10 anos, 2 meninas, movimentando os coleguinhas, os amigos, e ao invés de estar
quem sabe, achando um jeito de fazer uma brincadeira, de fazer uma festa online, alguma coisa, elas utilizaram as redes sociais para fazer uma arrecadação de donativos. E elas estiveram entregando esses donativos. Aí eu fiquei pensando assim, essa geração que está vindo é uma geração que vai nos surpreender. As pesquisas, os estudos já estão mostrando que a geração Z, a geração alfa, são gerações que não vão ter muito apego material. Não vão ficar num local de trabalho 25 anos. Mas elas vão estar muito a serviço do voluntariado. Então, vejam que nós também temos um mundo que quem está nos dizendo a tendência desse mundo é a ciência, são as pesquisas. A gente faz pouca pesquisa. Por exemplo, nós poderíamos fazer uma pesquisa de opinião em Vila Maria. Como é que as pessoas pensam que vai ser o mundo depois da pandemia? Daqui a um tempo, quando passar a pandemia, nós poderíamos voltar a replicar uma coleta de dados para saber, assim, aquilo que você imaginava aconteceu ou não. Então, na minha opinião, vendo o movimento que nós temos de doações e de solidariedade, eu fico impressionado. A tua Rádio São Francisco, aqui de Caxias do Sul, e também a mais nova, acabaram fazendo uma campanha, porque sempre fazia o movimento de ir para o Santuário de Caravaggio, correndo, a pé, movimentava as pessoas no exercício e fazia uma caminhada da fé. E esse ano, como não deu para fazer, porque não teve a Romaria no formato anterior, foi só virtual, as rádios acabaram fazendo, você não vai para santuário, mas passe e deixe 1 quilo de alimento. Num dia, das 10 da manhã às 4 da tarde, 6 toneladas de alimento. E aí a gente vê assim, o mundo está melhorando. A pandemia, na minha opinião, ela está nos tornando mais sensíveis e solidários. Por quê? Porque a pandemia não escolhe quem tem recursos ou quem não tem recursos. Ela colocou uma régua. Todos estão no mesmo patamar. E conclusão, todos nós sabemos que somos frágeis, fracos, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente pode se ajudar. E uma ajuda é a máscara, outra ajuda é a higienização das mãos. E uma ajuda bonita, que é em consequência, brota como consequência da gratidão, é também a solidariedade. Então, eu acredito numa humanidade nova, mas também eu acredito que quando a pessoa diz, o mundo vai mudar, ou as pessoas vão continuar igual, né, cada um na sua ótica, eu penso que quando a gente está afirmando que o mundo vai melhorar, nós estamos nos incluindo nesse mundo, porque nós também estamos melhorando. Não importa os outros, eu tenho que ser melhor. Agora, também, quando eu digo, esse mundo não tem jeito, vai voltar tudo ao normal, como era antes, é porque também você, na sua individualidade, aquilo que teria que estar mudando, você também não está se permitindo. Mas eu, particularmente, numa cidade de 500 mil habitantes, trabalhando com 21 projetos sociais, eu posso dizer que não está faltando doações. Claro que a gente usa as redes sociais, se cria atividades, se faz, ao invés, se não dá para fazer a festa, agora nós temos a noite das sopas. E ao invés do pessoal ir até o salão e tomar as sopas, são 5 cozinhas de sopas, o pessoal vai receber uma quantidade de sopa, não desce do carro e vai para casa. Então, Noite das Sopas em Casa, colocamos o título. Então, vejam, e as pessoas estão apoiando muito, muito, muito. Então, todos nós temos uma oportunidade muito bonita de estar diante de um momento novo de vida. Um momento novo de vida.
a mudança não é para os outros, é para nós. Os outros podem mudar se eu também aceitar mudar. Se eu tiver resistências, certamente os outros também vão ter resistência. Então, essa questão de percepção, claro que cada um tem dentro de si um universo, usa determinadas lentes para ler isso, aquilo, os fatos ou os acontecimentos. Agora, nós não podemos deixar no esquecimento de que existe uma contabilidade de solidariedade que é incrível. Hoje de manhã eu estava escutando uma das notícias que dizia que um dono de uma empresa muito simples, ele resolveu reformar os respiradores abandonados, colocados lá no depósito dos hospitais e das clínicas. Não sei quantos ele recuperou, porque ele disse, olha, é o meu jeito de ajudar, é o jeito que eu posso ajudar. E isso é interessante. Um ex-aluno meu do curso de administração, ele trabalha com alimentos, além do emprego dele, ele trabalha com castanhas, nessa questão mais de uma alimentação natural. E ele me disse, eu quero ajudar, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Mas ele disponibilizou 50 quilos de castanha. E aí, ele mesmo, e daí eu encontrei um mercado que comprasse, ele vendeu e transformou em 50 cestas básicas. Então, ele tinha um pouco para dar, e que não foi pouco. E ele transformou isso, olha, eu não posso te dar mais, mas eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho isso para te doar. Então, eu acredito numa humanidade nova, até porque nós nunca falamos tanto de que a vida é passageira como nesses dias. A gente sabe que hoje a gente está aqui e amanhã nós não vamos mais estar aqui. É claro que esse amanhã não é depois de hoje, né? Mas um amanhã. Outra coisa, nós estamos tendo uma consciência um pouco mais acentuada, aguçada, de que a gente chega sem nada e vai embora sem nada. E eu gostaria muito que as pessoas fizessem essa experiência e abortasse de uma vez por todas a ganância. A ganância que tem tirado das pessoas o brilho da vida. Às vezes a ganância tem dividido famílias. A ganância tem diminuído todo o potencial de felicidade que a pessoa carrega consigo. Então, não tenho dúvidas de que a pandemia está mexendo na nossa essência. Agora, claro, é preciso a permissão para fazer acontecer a transformação. Quando que a gente vê todas essas ações de solidariedade, acaba despertando um sentimento de ternura. E por falar em ternura, eu li em uma coluna sua, no jornal Pioneiro, o senhor escreveu que não é complicado viver bem, basta ser sincero. A vida é sempre um dom maravilhoso, se cada qual souber administrar os diferentes momentos, imprimindo ternura nos próprios atos. O mais importante de tudo é ser uma pessoa do bem. Cultivar boas intenções é uma das muitas respostas que a vida aguarda e sonha. O senhor acha que, quando a gente fala de ganância, a gente vê todas essas questões envolvendo, né, essa crise política, econômica e social que afeta o país, tudo isso não pode ser fruto da falta de ternura na vida das pessoas? Nós respiramos o meio em que nós vivemos. Nós também assimilamos com maior facilidade uma ideologia, por exemplo. O humano, como humano, ele quer ser feliz. O humano, como humano, eu vejo nos dias de entrega das doações,
A alegria de quem dá, de quem oferece, ela é infinitamente maior do que a alegria de quem recebe. Mesmo que a alegria de quem esteja recebendo seja grande, mas o doar dá a impressão de que penetra na pessoa leveza, satisfação, gratidão. A pessoa se torna mais plena, ela sente vontade de dizer eu ajudei, eu ajudei. Bom, nesse sentido, eu penso que nós estamos redescobrindo também a ternura. E estamos refazendo a nossa imagem de Deus. Por quê? Porque a gente vem de uma geração que foi nos dito que Deus castiga. Olha, não faça isso que Deus vai te castigar. Agora, nós estamos também vendo que a carência bateu em todas as portas. Hoje, as pessoas precisam de um abraço. Nós estamos com saudades de abraço, de olho no olho. Esses dias um professor da universidade disse, nós estamos com fome de pele, isto é, de toque, de estarmos mais próximos e fazermos essas trocas bonitas de vida. Por quê? Porque nos foi impedido disso. Até mesmo o uso da máscara, às vezes tu tem que baixar um pouquinho a máscara para bom, dizer quem tu és mesmo, né? Porque a gente... Mas como a gente sente falta de sorrir sem máscara. Então, o ser humano, ele é eterno. Diante de um toque de outra pessoa, a gente fica feliz. Nós não precisamos de muita coisa para ser feliz, porque é natural a felicidade em nós. Agora, é claro que no decorrer da vida, nós precisamos também construir um estilo de vida. E o nosso estilo de vida, principalmente na nossa região, e também dependendo da descendência, se nós temos uma acentuada descendência italiana, por exemplo, eu insisto muito nisso, porque eu acho que as pessoas reclamam por pouca coisa. Nós aprendemos a reclamar. Dá a impressão que a insatisfação, ela está impregnando nossa profundidade de ser. E isso nos impede a felicidade. Então, também estamos sendo desafiados a construirmos uma outra postura de vida. Nós vamos sair dessa pandemia? Vamos. Vamos estar vivos? Vamos. O que para muitas pessoas está sendo angustiante nesse momento? A questão do receio de faltar coisas materiais. Na verdade, eu acho que nós estamos com medo de sermos pobres. Mas nós viemos de famílias humildes. Eu brinco sempre, quem de nós, né, eu digo por mim, quem de nós não teve que botar um preguinho embaixo do chinelo de dedo que arrebentou? E a gente era feliz. Nós íamos para a escola no interior, aqui eu no interior de Caxias, no gelo, nas geadas fortes, e a gente não tinha calçado que protegesse muito. Nós brincávamos no gelo, e chegava na escola e a professora acendia o fogão a lenha, enchia de fumaça toda a escola, mas a gente vivia contente porque a gente tinha pouco, e aquilo que a gente tinha valor. Olha quantos dos nossos caminhavam a pé até a comunidade, sem o calçado, e lavavam o calçado lá perto da comunidade. Né? Quantos? Então, nós viemos de uma história muito simples de vida. Por isso que a gente tem que se alegrar e não se apegar. O apego, ele diminui, ele te prende. Agora, a gratidão pelo pouco que a gente tem, essa te eleva e te permite viver de uma forma mais criativa a vida. Mas nós estamos situados dentro do mundo. O mundo. E esse mundo tem ideologias, depois eles criaram partidos. E, claro, por mais vontade que a gente tenha de viver bem o dom da vida, nós também respiramos a cultura e nós respiramos também as ideologias.
Eu espero muito de que a gente consiga ter ótimos líderes, porque nós temos um país que tem uma força extraordinária e tem uma característica de espontaneidade, de alegria, de esperança que impacta nas outras culturas e principalmente na Europa. Neste semestre eu tenho um aluno que é do Peru, está na universidade para fazer um ano de intercâmbio. Ele escolheu o Brasil, porque um professor dele esteve aqui no Brasil, esteve na nossa cidade, na nossa universidade, e o professor falou muito da espontaneidade. Esse rapaz está tão feliz em estar aqui, muito feliz, porque ele diz, eu estou sendo cuidado por muitas pessoas que todo instante perguntam, está faltando alguma coisa? Então, num país de tanta facilidade de bondade, nós teríamos que ter justiça. E para termos justiça, nós vamos ter que ter pessoas novas. E pessoas novas, vamos voltar lá no início da nossa fala de hoje. Pessoas novas não têm que ir para a farmácia. Pessoas novas têm que ir para a família. Tem que ir para a família. Então, a transformação política, econômica, tem que primeiro consertar o humano. Consertar o humano. Porque é na medida que a gente conserta o ser humano, que nós vamos consertar as estruturas e vamos também nos indignar positivamente, no sentido não de violência, de não concordar mais com corrupção, com falta de ética, com ganância, com esperteza, onde todos querem tirar vantagem. Eu acredito num tempo novo, depois de um sofrimento que foi e está sendo muito profundo. Então, não tem crise que não leve à transformação. Mas crise precisa ser administrada. Então, se nós estamos sofrendo hoje, esse sofrimento não pode ser em vão. Porque nós até criamos um chavão que poderia ser, num dos livros da Bíblia, tem um livro de provérbios. Eram frases de efeitos, são frases de efeitos, que ainda muitas a gente repete, mas tem um provérbio que nós poderíamos acrescentar no livro dos provérbios na Bíblia. Se tu não aprende no amor, tu aprende na dor. Então, talvez, a gente precisou de uma dor para redescobrir o amor. O amor que gera simplicidade, o amor que pode dar à tua vida um significado, uma leveza, e um amor que vai também provocar em ti gratidão. Não importa quanto, mas se tem pão e água, é o suficiente para dizer obrigado. Frei Jaime, falar em gratidão é imensa a gratidão que a gente tem pelo Senhor por essas reflexões tão profundas e tão importantes que a gente pode ter com o Senhor nessa nossa conversa. E para nós finalizarmos nosso diálogo, a gente gostaria de deixar um espaço para o Senhor dirigir uma palavra para as pessoas que nos ouvem e que gostariam de uma palavra de esperança para um futuro melhor. Desde o começo da pandemia, e até virou brincadeira entre alguns colegas meus, eu tenho dito, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. E essa frase se tornou, assim, uma frase de efeito também pelas redes sociais e pelos programas de rádio. Por quê? Porque eu acredito que nós já está dando certo. Depois, nós vamos estar vivos. E estando vivos, nós vamos poder recomeçar. Se a gente empobreceu, se não vamos ter muitas coisas, nós vamos ter a alegria de ter uma família e ter a alegria de estar vivo e poder recomeçar com uma bagagem nova.
Dias atrás eu vi um vídeo que falava, eu tinha pensado nisso e eu disse, eu teria que encontrar alguma coisa para aprofundar esse pensamento. Eu imaginei assim, como seria contada a história do ano 2020? E aí eu encontrei um vídeo muito interessante que diz assim, o menino, o filho quer ir dormir, e ele diz para o pai, ele solicita que o pai, conta a história do coronavírus. E aí o pai diz assim, mas nossa, eu já te contei tantas vezes. E aí o pai começa dizendo, era o ano 2020. As pessoas corriam muito, não tinham tempo para nada, os filhos não viam quase os pais. E aí descreve a realidade que nós tínhamos. Eu digo tínhamos porque eu acho que a gente já está mudando. E depois ele conta tudo o que foi o aprendizado dessa pandemia. E eu acho que nós já estamos começando a contar que em março de 2020 a gente começou a ficar em casa, tal, e tudo aquilo que nós já sabemos. Mas assim, para todos nós, eu acho que a gente está sentindo mais a vida e está agradecendo a estar vivo. Então, minha mensagem é justamente isso, que a gente possa vibrar com a vida, agradecer a vida, saber que tudo vai dar certo a partir do quê? Do meu comprometimento. Então, eu tenho que me comprometer também, e através do cuidado. E também, o aprendizado que vai ficar é que nós precisamos de Deus. E eu tenho que segurar na mão dele, porque eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que ele está conosco. E se ele está conosco, ele não vai deixar faltar o necessário. E nós vamos vivendo com pouco, com quase nada, nós vamos dar a volta nisso. Começar tudo de novo por causa de um fracasso que foi mundial, no sentido de negócios, por exemplo, isso não é o problema. Não é o problema. Porque o grande problema já está resolvido. Nós estamos vivos. Então, vibrar com a vida, agradecer a vida e nunca mais ficar longe da família e das pessoas que a gente ama. Longe não no sentido físico, mas longe no sentido de não estar sintonizado com aqueles que nós amamos. Que Deus nos ajude. São Francisco de Assis, na oração dedicada a ele diz, nos dá um programa de vida que pode ser o programa do nosso viver pós-pandemia. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, inclusive as discórdias partidárias, políticas, que eu leve a união. Amém.